Oi. Faz tempo que eu tô querendo gravar um vídeo aqui pro canal, mas a gente sempre espera o momento certo, a oportunidade certa. E com Deus não é assim, né? É no tempo dele e não no nosso tempo. E, enfim, hoje me veio essa queimação forte no coração de vir aqui falar. E aí eu falei, nossa, mas eu, né? Acabei de tomar meu café, tava ali escutando minha oração, tô de roupão, enfim, não me arrumei. E então Deus falou, é assim mesmo que você vai falar. E cá estou eu, nessa apresentação, nessa skin para o meu primeiro vídeo. Mas não vamos nos importar com a aparência, e sim com o que está aqui dentro de mim para que eu possa transbordar na tua vida. Ultimamente, eu e meu marido, a gente está vivendo situações bem desafiadoras aqui dentro de casa. Graças a Deus, o nosso casamento está muito, muito firme. Não é sobre o matrimônio, mas é sobre as situações que envolvem o matrimônio. Questões dos filhos, criação dos filhos, questões internas de casa, diversas situações que acabam envolvendo o matrimônio. A gente tem muito hábito de olhar para o outro. É muito mais fácil, não é só questão de ser hábito, é muito mais fácil você enxergar o outro e apontar o problema, o defeito, a questão. E não é porque você é um apontador de defeitos, é porque é mais fácil você ter essa leitura. Olhar para dentro é muito difícil. E é para isso que a gente tem nosso amigo Espírito Santo. E hoje ele falou comigo de um jeito assim que ele me deu um soco carinhoso. Recentemente, o Espírito Santo falou comigo sobre uma questão do meu marido e ele até mandou eu entregar uma palavra para ele. Só que assim, né? Santo de casa não faz milagre. Meu marido, ele não é convertido ainda. Ele diz que é, mas não é. Ele acredita em Deus, ele é um católico não praticante, só que assim, ele também não se opõe nem nada ao nosso segundo filho. Primeiro, nem tanto porque eu ainda não processava tanto a minha fé, né? Apesar de eu ter vindo em berço evangélico, eu nunca fui praticante. Então, a minha conversão ela se deu em torno de quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa. E aí, o nosso primeiro filho foi batizado na igreja católica. Já o segundo, eu apresentei, eu não batizei. Aí, quando eu fui apresentar, eu apresentei o mais velho e o segundo. Então, tipo assim, ele faz, às vezes ele vai também pra igreja comigo, mas ele ainda não. Vamos dizer que o sopro da vida de Deus ainda não entrou nele. E, enfim, ele ainda tá nesse processo. E aí eu falei, meu, vou falar com ele, né? Aí já vem todos aqueles julgamentos que são nossos. Na verdade, não era dele esses julgamentos, era meu, antes de eu me converter. Ai, vou falar, vai falar, vai ficar falando, fica falando que é Deus. Tudo coisa minha. Aí eu cheguei nele e falei, olha, Deus mandou te dizer que enquanto você não entregar o controle, enquanto você tiver essa insegurança, enquanto você... Enfim, falei tudo que Deus tinha mandado falar. A gente não vai romper nessa área. E beleza, falei. Ele recebeu, né? Meu marido é muito tranquilo, muito educado. Recebeu. Mas lembra que eu falei que esses são os nossos julgamentos? Então, assim, zero julgamento perto do que eu achei que era. Mas era a minha cabeça antes de eu ser crente. Mas enfim, recebeu, beleza, passou. E assim, a gente tá numa dificuldade, em especial nessa área, e a gente não tá conseguindo romper. E, cara, é oração. Por mais que eu não tenho a ajuda do meu marido nisso, mas eu tô totalmente imersa. Então é oração, é jejum, é busca da palavra, tudo. E aí, hoje, o Senhor, Espírito Santo, falou no meu coração. Ele falou assim pra mim. Eu tive uma questão recentemente, eu sou muito do exagero, né? Então, assim, tudo aquilo que eu empenho a minha força, nossa, eu mergulho, eu vou, eu me empenho. Se eu não tô vendo resultado, eu melhoro. Enfim, eu sou muito, muito focada naquilo que eu tô botando a minha atenção naquele momento. Vamos dizer que eu entro num hiperfoco. E eu sou formada em Direito, advoguei por 10 anos e fiz uma transição de carreira. Fui pro marketing digital. E eu fiquei apaixonada quando eu cheguei nessa área. E como era tudo muito novo, eu mergulhei assim de um jeito, mas de um jeito que eu quase me afoguei. Eu mergulhei de um jeito.
para aprender, para viver, para enfim. E aí eu ainda acabei que eu tive a oportunidade de estar numa operação de ponta a ponta, grande, gigantesca, e eu tinha o aval, tipo, acima de mim era só o dono, enfim. Então eu tinha tudo ali para mergulhar e me afogar, e foi o que aconteceu. Não só o trabalho, também somatizado as questões de casa, porque eu tenho hiperfoco em tudo aquilo que eu me dedico, e aí aquela ânsia da gente ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor tudo menos a melhor pessoa para si mesma. Eu tive um burnout. E o meu corpo simplesmente parou um dia, eu não falava mais nada com nada. E fui parar numa UTI do nada. Fui descalça, gente. É surreal, assim. E o engraçado é que eu lembro de tudo isso. Fui parar numa UTI descalça. Foram dias feios. Fiquei de fralda. Tipo, Deus tirou 100% o controle do meu corpo. 100%. E eu fiquei ali, 5 dias acamada. Tudo resumido a nada, que é o que nós somos, né? A gente se esquece disso. Que sem ele a gente não é nada. Então, eu tenho que cuidar muito para não voltar para esse lugar. E foi sobre isso que Deus falou comigo. Ele falou assim, porque isso que a gente tá buscando, esse romper, é pra família. É algo aqui dentro de casa. Mas, as duas cabeças somos eu e meu esposo. Então, a gente tem que estar muito bem. E é esse processo que Deus está tratando com a gente. E ele falou pra mim, lembra quando eu te entreguei a palavra para você falar com seu marido? Você falou? Hoje é pra você. Que é isso que ele quer me ensinar. A sair desse controle, que foi sobre isso. E eu continuo querendo esse controle. De forma bem consciente, mas eu continuo. Porque não deu certo, eu quero fazer acontecer. E aí eu perco noite de sono. E aí eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Minha cabeça tá. E ele falou comigo sobre isso. Como eu falei pro seu marido, enquanto ele não se desprendesse daquele medo, daquela insegurança, ele não ia conseguir ser a pessoa, ele não se transformaria na pessoa que ele vai precisar ser para administrar isso que eu vou dar. E agora eu falo para você, enquanto você não resolver isso, enquanto você continuar com essa gula de querer fazer as coisas, de achar que amanhã não tem mais, de achar que tudo precisa ser para ontem, eu parei com isso. Só que, sabe o mais curioso? A gente para naquilo que é consciente. E aquilo que é inconsciente, quando a gente vê, a gente tá fazendo. E ele falou isso comigo. Enquanto você não parar, também não vai ter romper. E aí eu falei, caracas, obrigada, Jesus. Obrigada, porque inconscientemente eu tava indo. Talvez demorasse mais tempo, ou talvez nem chegasse, porque a questão não é nem sobre o ápice que eu cheguei. Acredito que não é isso. É sobre o processo, é sobre o detalhe, e o detalhe que passa despercebido. E é isso. Era essa mensagem que eu queria trazer e compartilhar com você. Foi bom que eu acabei já fazendo meio que um resuminho da minha vida. Nos próximos vídeos a gente vai falando mais sobre a Keila, que a minha intenção de compartilhar a minha vida e minhas reflexões com vocês é. Eu entendo a mulher moderna de hoje em dia, tudo que a gente quer conquistar, tudo que a gente quer ser. E eu não acho que você tem que abrir mão da sua maternidade para você ser uma boa empresária, uma boa profissional, ou abrir mão do seu lado profissional para ser uma boa mãe. Não precisa. Só que o problema é esse: a gente não tem temperança, a gente não sabe equilibrar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Então, inicio aqui esse canal com esse meu primeiro vídeo. Deixa essa reflexão para você. Às vezes a gente tá olhando o outro, só que tem coisa para que a gente se olhe e deixe que o Espírito Santo fale no seu coração para que ele possa apontar essa direção.